Agora, é difícil da galera entender isso, né? Os torcedores rivais, eles não estão compreendendo o que o Botafogo está fazendo. Ah, o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil? Não, não tem, pô. Não tem o melhor elenco do Brasil. O Botafogo tem o melhor time do Brasil? Não, o Botafogo não tem o melhor time do Brasil. Mas o Botafogo tem um bom time, ele tem um elenco que, tirando algumas peças, principalmente o Tiquinho Soares, que não tem um substituto, nas outras ele consegue se virar ali. Adrielson, por exemplo, é um grande jogador, difícil de substituir. Mas, se você olhar direitinho, o Botafogo tem jogadores ali nas outras posições, tirando o Tiquinho, o Adrielson e o Eduardo, esses três caras, que são os mais importantes, na minha opinião, junto com o goleiro Lucas Perry. Mas o Perry tem o Gatito na reserva, né? É um grande goleiro também. O Tiquinho, o Eduardo e o Adrielson, na minha opinião, não tem substitutos à altura. Agora, nas demais posições, o Botafogo tem sim jogadores que podem substituir aqueles que são titulares. Então, é um elenco homogêneo e que tem uma grande vantagem e que pode administrar isso. É o único que depende dele. Se o Botafogo vencer os seus jogos em casa, a maioria dos jogos em casa, e conseguir pontuar fora, muitas vezes daqui para frente, vai ser difícil alcançar o Botafogo. A não ser que o Adrielson seja vendido, o Lucas Perry seja vendido, o Tiquinho Soares se machuque, o Eduardo se machuque ou seja vendido, aí realmente vai fazer diferença. Agora, se seguir nesse embalo que vem aí, os outros têm chance, mas vão ter que capinar sentado. Não vai ser mole, não. Até porque o Botafogo está mostrando que é uma equipe regular. Ela mantém a sua linha de atuação nesse campeonato brasileiro. E isso é fundamental num campeonato de longa distância, de resistência, como é o campeonato brasileiro. Obviamente que o Flamengo tem um elenco muito melhor, o Palmeiras tem um elenco melhor, mas o Botafogo está ali, gente. E os outros que se virem e corram atrás. E o Botafogo é o único que depende dele. Pode ir administrando essa vantagem. O tempo está passando e continuam falando que o Botafogo é cavalo paraguaio. Que o Botafogo não vai arrumar nada, que vai faltar perna, que agora saiu o treinador, que vai perder, mas 13ª rodada de 39 pontos disputados, o Botafogo conquistou 33. Não preciso falar mais nada. Só isso. De 39, ele conquistou 33. E é exatamente por isso que o Botafogo hoje se encontra nessa situação muito boa. Eu vou aguardar. Mas ele está demonstrando que está saindo da jaula, saindo do cárcere, o malvadão. Porque tem um elenco muito forte, né? Que está melhorando, novas peças estão chegando e outras virão. E por que eu vou esperar? Porque o Flamengo tem agora uma sequência difícil e que, se ele passar bem por ela, aí eu falo aqui para vocês, o malvadão voltou. E qual é essa sequência? Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Palmeiras no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. Outra quarta, Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, Copa do Brasil. E no outro final de semana, na rodada 15 do Campeonato Brasileiro, Fluminense. Se passar por essa sequência, jogando como fez contra Alcas e Fortaleza, aí eu falo aqui, o malvadão voltou. Parece que está voltando, mas eu ainda vou aguardar um pouco, até porque o Sampaoli vai receber aí os jogadores que ele quer, ele vai continuar girando o time, quem não estiver bem vai rodar,
Então, é isso. E não tem conversa. A que ponto o Vasco da Gama chegou, né? O Vasco sempre foi um dos maiores times do continente, um clube que todos do futebol gostariam de estar, de trabalhar, né? Mas nos últimos 23 anos muita coisa ruim aconteceu. O Vasco perdeu espaço, teve 4 rebaixamentos, e do jeito que a coisa anda, é um sério candidato ao seu 5º rebaixamento. E aí os profissionais começam a ficar com receio de trabalhar no Vasco da Gama. Então, mesmo agora com a SAF, com investimentos maiores, que não estão dando muito resultado até o momento, quem vai dirigir o Vasco? Hein? Eis a questão. Porque não é todo profissional que vai querer dirigir o Vasco da Gama nessa situação. Porque é uma tacada de risco. Se ele pega o Vasco e mantém na primeira divisão, ele sai por cima. Ele sai no lucro. Se ele pega o Vasco na 14ª rodada do campeonato e não consegue evitar o rebaixamento, ele não cumprirá a sua meta e ele sairá por baixo. Então, para assumir o Vasco nesse momento, precisa ter muita força, muita personalidade e, sinceramente, eu não sei quem vai dirigir o Vasco da Gama. Se comenta de Rogério Ceni, mas que tem aí a possibilidade também de outros times. Hoje, por exemplo, é muito mais interessante para um treinador você dirigir o Atlético Paranaense. Se a gente falasse isso em 2098, 95, a gente seria até ironizado, criticado. Mas é uma realidade. É muito melhor hoje para o profissional trabalhar no Atlético Paranaense do que no Vasco da Gama. E a torcida do Vasco sabe disso. Essa torcida que não abandona o time. O sentimento não para. Mas a coisa está ficando difícil. Porque criou-se uma expectativa de que com a SAF, com um primeiro aporte, as coisas iriam melhorar o suficiente para manter o Vasco na primeira divisão. Essa sempre foi a meta. Mas isso não está acontecendo. O Vasco vem realmente de uma temporada muito ruim, que é compatível com anos anteriores aí, e até agora a coisa não está funcionando. E pelo jeito que anda no Campeonato Brasileiro, ou acontece uma reformulação completa e colocam grana na jogada para trazer jogadores, como, por exemplo, o Medel, que foi contratado, que é uma boa contratação, um jogador experiente de ótimo nível, ou periga, infelizmente, o Vasco está mais uma vez na 2ª divisão. Quem vai dirigir o Vasco da Gama, hein, rapaz? Que coisa, hein? Tem coisas, às vezes, que eu fico pensando assim, eu não acredito, né, que elas estão acontecendo, mas estão aí. O Vasco hoje é um time que tem dificuldade de arrumar um treinador. O Vasco da Gama, pô. É inacreditável isso. Mas, infelizmente, é a verdade, né? Muito bem. O ano do Corinthians é um horror. O Corinthians não chegou nem à semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians não se classificou no seu grupo na Libertadores, vai disputar uma repescagem da Copa Sul-Americana. O Corinthians pode, nesta segunda-feira, entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de novo. E aí, uma coisa precisa ser falada. Eu sei que tem muita gente que vai virar a cara para mim e vai ficar brava. Mas é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. O Corinthians do Vitor Pereira era muito, mas
muito melhor que esse Corinthians de hoje aí. Muito melhor. E lá no fundo, embora não vá admitir, porque teve aquela história da sogra, aquela coisa toda que, na minha opinião, houve um exagero naquela situação, porque ele saiu do Corinthians dizendo que ia para Portugal e depois voltou e veio para o Flamengo. Então isso mexeu muito com a rivalidade Rio-São Paulo, sair do Corinthians para vir para o Flamengo, muita gente não aceitou isso, e aí crucificou o Vitor Pereira. E isso acabou atrapalhando a sequência dele no futebol brasileiro, porque ele não tinha o menor clima para trabalhar no Flamengo. Agora, o Corinthians do Vitor Pereira era muito melhor do que o Corinthians de 2023, minha gente. O Corinthians do Vitor Pereira, ele chegou em fevereiro de 2022, correto? Fevereiro de 2022. Aí perdeu muitos clássicos ali no Campeonato Paulista, não conseguiu vencer clássicos, grandes jogos e tal. Foi eliminado da Libertadores, ele classificou o Corinthians para as oitavas da Libertadores da América. Aí o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo do Dorival, que naquele período do mês de agosto, quando aconteceram os confrontos, o Flamengo do Dorival atingiu o seu ápice. Agosto, início de setembro, foi o ápice do Flamengo do Dorival. E o Corinthians do Vitor Pereira foi eliminado por este Flamengo. Aí o tempo passou, ele foi colocando os miúdos, foi rejuvenescendo o time, o Corinthians melhorou, ele trouxe de volta o Renato Augusto, que é um jogador fundamental no Corinthians. E o Corinthians começou a melhorar. Tanto é que chegou à final da Copa do Brasil e quase foi campeão. Jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo. E um detalhe, é um fato. Não adianta ficar bravo comigo, ficar de biquinho, olho logo. O Corinthians do Vitor Pereira ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Quarto lugar. A melhor campanha do Corinthians desde o título de 2017, que foi o último título do Timão no Campeonato Brasileiro. Então, minha gente, é um fato e que tem que ser falado. O cara foi crucificado no Brasil, ele não soube conduzir a sua saída do Corinthians, foi perseguido por isso, ele tinha um contrato encerrado, ele não quis renovar com o Corinthians porque percebeu que não teria as condições de desenvolver um trabalho e receberia um Corinthians aí como o desse ano, mas talvez com uma sequência de trabalho do Vitor Pereira, o Corinthians não estivesse tão ruim. O Corinthians do Vitor Pereira era muito melhor do que o Corinthians de 2023. Doa a quem doer. Engula essa, porque é um fato. Mas eu vou te perguntar, concorda comigo? E aí? Deixa o seu like, comente, compartilhe, vou ler tudo que vocês vão escrever, sei que vão me xingar, mas não adianta. E outra, o Vitor Pereira foi muito melhor no Corinthians do que foi no Flamengo.